Salvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Bolsonaro ainda deverá permanecer em casa das 7 da noite às 7 da manhã e não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, nem com outros réus investigados pelo Supremo Tribunal Federal. A ação da Polícia Federal foi autorizada pelo STF. A defesa de Jair Bolsonaro disse ter recebido com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente. Os advogados de Bolsonaro ainda classificaram as medidas de severas e alegaram que até o presente momento o ex-presidente sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. Por fim, a equipe jurídica de Bolsonaro disse que vai se pronunciar oportunamente e informou que ainda não conhece a decisão judicial. E para comentar esses novos desdobramentos das investigações contra Jair Bolsonaro, está aqui com a gente no estúdio Paulo Leite. Paulo, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todo mundo ligado no Central, segunda edição. Mais um capítulo dessa novela que é um furacão político, né? Um furacão político, jurídico, uma mistura de geopolítica, de soberania nacional, como alguns entendem, e até outros dizem, e a opinião do próprio Alexandre de Moraes é que houve uma chantagem por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. As medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes já foram faladas aí pelo João, são baseadas no fato de que Alexandre de Moraes entende que as entrevistas dadas por Jair Bolsonaro, tanto para a CNN como numa entrevista coletiva, têm um teor de chantagem, de pressão contra o Supremo Tribunal Federal, porque a fala do ex-presidente, e aí o ex-presidente Jair Bolsonaro falou mesmo, a fala do ex-presidente ligava a possibilidade de uma redução na taxação, uma diminuição na taxação imposta por Donald Trump, em contrapartida à anistia dele, Jair Bolsonaro, e dos envolvidos na suposta tentativa de golpe que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, Alexandre de Moraes usa o instrumento jurídico para mostrar sua determinação contra Jair Bolsonaro. Os que observam, e aqui é observação, os que observam os momentos políticos brasileiros raramente viram um rigor tão grande para a ação contra um réu no STF. Esse rigor tão grande aconteceu em menor escala com um ou dois dos acusados pelo próprio STF. Com Jair Bolsonaro, a escala de rigor cresce e cresce em níveis bastante severos. A tornozeleira, o proibir sair de casa das 7 da noite às 7 da manhã, a proibição de falar com diplomatas ou com envolvidos nos processos, tudo isso são ingredientes que deixam a observação mais crítica, a observação mais ponderada, deixam essa observação um pouco preocupada com as formas como Alexandre de Moraes age como ministro do Supremo, embora embasado na lei por julgar que a fala de Jair Bolsonaro tinha um conteúdo de chantagem para com o Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro nunca foi muito hábil com as palavras, sempre foi desastroso com as palavras. E, mais uma vez, um desastre retórico de Jair Bolsonaro causa uma ação direta de Alexandre de Moraes. Algumas manifestações já aconteceram nas redes sociais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou um Twitter. Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro também, acaba de publicar na sua rede social o que ele considera uma injustiça, proibir o pai de falar com o filho, compara, inclusive, numa relação do Mandela Day sul-africano, que também é comemorado nessa data, né, na data de hoje, ele compara essa relação comparando Bolsonaro como um lutador pela liberdade, a exemplo do que foi Nelson Mandela. Essa é a comparação feita por Flávio Bolsonaro. As declarações públicas de Jair Bolsonaro foram muito mal interpretadas, e o problema não está no que Bolsonaro diz, está no que ele faz. Eduardo Bolsonaro, eu comentei aqui pela manhã no Central 1, Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair, que está lá nos Estados Unidos, comete ações descabidas. Ele pode, com todo o direito de exercício político,
e com ligações que tem junto à Casa Branca, levar informações, negociar sanções ou qualquer outra coisa, desde que ele não as assuma. Ele é um deputado. Ele é um deputado federal que assume uma ação que, em realidade, é contrária ao desenvolvimento econômico brasileiro. Então, ele age num país estrangeiro, contrário à economia brasileira e contrário à estabilidade das instituições brasileiras. Isso é de uma suprema burrice o que faz Eduardo Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, nessas duas entrevistas, tanto na CNN quanto na entrevista coletiva que deu, também esbarra na má avaliação das palavras e das ideias. Então fica contra ele o que ele faz e não só o que ele está falando. A gente continua fazendo essa análise ao longo da programação aqui na Rádio 98, principalmente às 7 da noite, né, Paulo? Reforça o convite aí para o 98 Talks. 7 da noite tem 98 Talks, nós vamos abordar um pouco mais. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, qual vai ser o comportamento da defesa de Jair Bolsonaro, que se manifestou só inicialmente dizendo injusta e dizendo que o ex-presidente nunca se negou a prestar declarações ou fazer aquilo que a justiça brasileira determinava. Então a gente vai agora entender quais são os próximos movimentos e como agem os dois grupos do pensamento, os apoiadores a Jair Bolsonaro e os detratores de Jair Bolsonaro. Tudo isso será uma guerra de narrativas daqui para frente, a gente vai acompanhar.